Olá para vocês que nos acompanham em mais um episódio do Abstract. Hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre meio ambiente e temos as ilustres presenças aqui do Adriano, diretor de meio ambiente. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer essa troca de ideias e experiências. A gente agradece. E também o engenheiro florestal William. Boa tarde, William. Boa tarde, também agradeço o convite, tá? Então, esperamos aí conversar sobre o meio ambiente e explicar para vocês os projetos que nós temos em andamento lá. Legal. Então, Adriano, acho que hoje o intuito da nossa conversa, inicialmente, é falar um pouquinho do departamento, que vem desenvolvendo bons projetos, né, para Rio do Sul, e talvez depois a gente adentre em alguns projetos com um pouco mais de detalhes, até o William depois vai detalhar um pouquinho o projeto Mudas para Nascentes, né? E como é que está sendo, Adriano, né, esse novo desafio agora à frente novamente, né, do Departamento de Meio Ambiente? O que tu tens para adiantar para nós aí como novidades? Como está o andamento do departamento? Pois é, uma nova retomada, assim, com novos objetivos, novas metas que foram estabelecidas e determinadas, né? Nós estamos com alguns projetos bem legais dentro do departamento, mudamos um pouco a estrutura dentro, né, do departamento, tentar melhorar alguns processos, alguns procedimentos, tiramos algumas pessoas, alguns analistas para trabalhar justamente com projetos, né? Então, o nosso foco principal, ele continua sendo a análise de projetos, mas a gente está com uns braços, umas pessoas bem capacitadas aí na busca de realização de alguns projetos. Nós estamos implantando também a renovação automática dentro do departamento das licenças ambientais sem a necessidade de vistoria, né? O empreendedor, ele cumpriu todos os quesitos, ele cumpriu todas as determinações, ele não foi autuado, não teve denúncias sobre o empreendimento. Então, a gente está possibilitando a ele a renovação automática da licença ambiental dele. Automática não seria bem essa palavra, né? Seria a renovação sem necessidade de vistoria, porque ele tem apresentado um bom quesito, ele tem apresentado uma boa dinâmica dentro da empresa, apresentado todos os relatórios. Então, a gente vai dar um voto de confiança para o empreendedor, para o responsável técnico, e vamos sim proceder com a renovação de forma um pouco mais automatizada, vamos dizer assim, com posterior fiscalização. A gente não vai abrir o leque, dizer que é renovação automática, sem quesito nenhum, porque a gente vai sim trabalhar, estamos tirando aí um analista para fazer fiscalização, ajudar. Nós temos já 2 fiscais, nós estamos tirando mais um engenheiro civil, no caso, para auxiliar nas fiscalizações dessas renovações automáticas. E temos também agora a concessão, né, da limpeza urbana e da coleta de lixos, que veio agora para o Departamento de Meio Ambiente. Essa concessão ela estava sendo trabalhada desde o ano de 2020, então são vários projetos engajados dentro dessa concessão, várias coisas pensadas aí no futuro de 30 anos para o município de Rio do Sul, que foi elaborado, foi trabalhado, foi defendido pelo Departamento de Meio Ambiente, pelo engenheiro sanitarista Emerson, que hoje é o responsável pela concessão. Então, todo o planejamento aí de limpeza urbana, todo o planejamento aí em relação a resíduos, pontos de coleta, ponto de entrega voluntária, resíduos volumosos, reciclagem, metas, planejamento, tudo isso agora está dentro do Departamento de Meio Ambiente. Inclusive, limpeza urbana abordando aí roçada, capina, manual, limpeza de boca de lobo, tudo agora está dentro do Departamento de Meio Ambiente, sendo planejado e fiscalizado aí pelo engenheiro Emerson, né? Nós temos também o engenheiro William, né, que está aqui conosco, que a gente tirou o William da análise de projetos para a gente executar projetos, buscar recursos e executar projetos aí que possam fazer a diferença no município, né? Um deles, por exemplo, a arborização pública. A gente anda aí pela cidade, a gente vê que a nossa arborização está abandonada, muito abandonada, por sinal, muitos conflitos aí com a rede elétrica, muitos conflitos aí em calçada, sem acessibilidade. Então, nós estamos tirando aí o engenheiro William para planejar aí um futuro para a cidade, né? E também temos aí o engenheiro Hernandes, engenheiro agrônomo, que nós estamos tentando também tirar ele das análises, para ele trabalhar mais na atividade de educação ambiental, com hortas e outras coisas mais aí, compostagem, que é o nosso objetivo também trabalhar. Mantemos 3 técnicos para as análises ambientais e tiramos também o arquiteto Fábio para as renovações automáticas. Então, a gente conseguiu dar uma acelerada muito boa no departamento, né?
e ele tende a ficar cada vez melhor. A gente já solicitou à administração, ao executivo, a contratação de um biólogo também, tá, para a gente melhorar ainda mais, tanto os projetos de análise quanto a educação ambiental, né, e uma pessoa para captação de recursos. Hoje o Departamento de Meio Ambiente ele é mantido financeiramente por captações, né? Os recursos da Secretaria não são suficientes para tocar o departamento e seus projetos, então todas as ações do departamento e todos os projetos que são feitos em parceria com a Pimentão, com a Unidave, com demais parceiros, é tudo através de busca de recursos externos. Então o departamento ele está caminhando muito bem, ele está dentro dos objetivos que a gente planejou para esse ano, e eu creio que nós vamos alcançar as metas que nós estabelecemos. Legal, Adriano. Bom, tu já comentou que o William, né, tem uma demanda também de uma realocação de atividade, e eu acho que seria interessante, William, tu detalhar qual é essa tua nova missão agora à frente da arborização urbana, né? O diretor Adriano destacou muito bem que é uma necessidade, é um tema até polêmico, né? Existem cenários favoráveis, cenários contrários, e qual que é o teu papel agora nessa nova jornada, falando de arborização urbana aqui para Rio do Sul? Sim. Bom, a arborização, ela é, às vezes, em vários municípios, assim, meio que deixada de lado, né? Ela não é a prioridade, geralmente, nos municípios. E, mesmo assim, ela é uma questão extremamente importante para a gente poder trabalhar o urbanismo, as infraestruturas do município, até o crescimento municipal, né? Então, inicialmente, a nossa ideia com a arborização é realizar o diagnóstico da nossa arborização, para a gente poder avaliar como está a arborização do município, né? A gente verificar o que nós temos de bom, se ela está boa, se ela não está boa. Então, para isso, a gente tem que fazer o diagnóstico da arborização urbana. Isso que a gente começou a fazer esse ano, tá? Então, inicialmente, a gente está começando com alguns bairros, né, os teoricamente mais arborizados do município. Então, a gente está fazendo o levantamento. Como que é feito esse levantamento? Diretamente na rua. A gente vai na rua, faz o diagnóstico árvore a árvore, a gente faz uma avaliação dela, se ela tem conflitos com fiação, se ela tem conflitos com a calçada, se ela tem conflitos com emplacamento, com cruzamento de vias, ou qualquer outra estrutura da nossa urbanização, né? Então, a gente faz esse diagnóstico, inicialmente, né? Então, com esse diagnóstico em mãos, a gente vai poder saber, nossa arborização precisa ser melhorada em tal e tal e tal aspecto, né? Então, com base nesse diagnóstico, a gente vai conseguir delimitar quais serão os nossos próximos passos para a manutenção e melhora da arborização. Legal. Bom, Adriano, tu destacou, né, já colocou um pouco da tua pasta, né, como diretor, e a gente percebe que um ponto central, né, do departamento é a questão da educação ambiental, acho que é um ponto forte, né, todos destacam isso, inclusive, e talvez um dos grandes impulsionadores da educação ambiental foi a questão do Jardim Botânico, né, que é uma realidade, foi inaugurado no passado. O departamento é um dos principais mantenedores, né, do Jardim Botânico. E como tu vê o Jardim Botânico, né, como mais um espaço de educação ambiental, assim como outros que o município tem, mas que hoje talvez seja a principal referência, né, falando em educação ambiental, como um espaço, né, que receba alunos, pessoas no geral, para essas atividades de educação. O que tu tens para trazer do Jardim? Tem novidades aí que o Jardim está pensando? O que tu tens a colocar como diretor à frente do Jardim Botânico também? O Jardim Botânico, né, ele é uma parceria aí da Associação Ambientalista Pimentão, Unidave e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Ambiente, Departamento de Agricultura. E temos outros parceiros também que apoiam, como o Ministério Público e outros aí, Casan, o Herbário Barbosa Rodrigues, né, a Flora Catarinense. Então, a gente tem vários parceiros trabalhando aí para que o Jardim Botânico seja realmente a referência do Alto Vale. O Jardim Botânico ele foi idealizado pela própria Unidave, né? A Unidave que trouxe essa ideia, então, prefeito à época, com o apoio do Departamento de Meio Ambiente. E toda a logística, toda a criação do jardim, a gente deve aí à Unidave, né? O Jardim Botânico hoje ele é uma referência, tá? Nós temos recebido bastante visitas de grupos escolares, grupos de idosos, grupos de pessoas
várias cidades do Alto Vale, nós temos recebido, também temos recebido pessoas de fora, de fora do Alto Vale, de fora, até mesmo de fora do Brasil, que passam por aqui, né? Algumas pessoas. E ele tem sido referência em educação ambiental, referência em preservação. Nós não temos nenhuma reclamação do Jardim Botânico em si, são só elogios. Então a gente tem ali os mirantes, tem os acessos a cachoeiras que estão bem cuidados, né? Nós temos a exposição da Lenir Alves do Rosário ali no Casarão Histórico. Nós temos como novidade agora no dia 11 a inauguração ali do Museu da História Natural ali, que a Associação Ambientalista Pimentão está trazendo para o Jardim Botânico, né? Essa parceria com a associação aí é importantíssima. A educação ambiental no município, como tu falou, é destaque, mas sem a Associação Pimentão a gente não teria conseguido esses números, né? Então, nós não teríamos braços suficientes para a gente abordar os temas e os cuidados aí que são abordados. A gente tem ali no Jardim Botânico o Centro de Educação Ambiental, todo estruturado. Nós temos ali o Jardim Desértico, o Epifitário, Casa de Vegetação. Nós temos aí a Lagoa da Borboleta, temos os passeios de caiaque, visita embarcada. Então, o grupo tem um pouco mais de dificuldade, tem menos mobilidade, dá para agendar a visita embarcada, é bem legal a visita embarcada, tá? Inclusive, aí no próximo domingo a gente vai ter a visita embarcada aí, rodando no Jardim Botânico. O calendário ficou, primeiro final de semana de cada mês, caiaque no sábado e domingo à tarde. No segundo final de semana ficou aí fixo, no domingo, a visita embarcada. Então, todo segundo final de semana, nós temos a visita embarcada ocorrendo ali no Jardim Botânico, né? E nós temos aí, com recursos já certos, aí temos a Torre de Observação de Aves, né? Que a parceria com a Pimentão vai dar aí a parte de educação ambiental. Nós temos o Meliponário também, com a Associação das Abelhas Sem Ferrão, está encarregada de cuidar e dar esse trato, exercer essa educação ambiental em relação a isso. Nós temos aí o projeto do Museu da Fauna, que vai ser aí um grande diferencial para o Jardim Botânico, para a educação ambiental. E temos também o projeto do herbário, o herbário pedagógico, né, ali no Jardim Botânico. Além de outros projetos aí, que a própria Unidade também está elaborando, né? Então, assim, para nós, hoje a gente vê o Jardim Botânico com um objetivo atingido. Nós tínhamos uma ideia do que era Jardim Botânico e hoje nós temos uma ideia bem diferente, porque ele fez uma diferença muito grande no município. A gente está recebendo aí em torno de 300, às vezes 400 pessoas por final de semana. Isso para nós é um número muito acima do que nós esperávamos. O estacionamento, quando a gente projetou ele, a gente imaginou que ia levar algum tempo para a gente conseguir preencher todas aquelas vagas de estacionamento. E nos primeiros finais de semana desse ano, a gente já viu veículos estacionados até na rua principal, né, Estrada Geraldo Albertina, porque faltavam lugares dentro do Jardim Botânico. Então, hoje ele está aí como uma referência, um local público, não há cobrança de ingresso, não há cobrança de nada, não tem custo nenhum para entrar no local. E a gente está exercendo aí o objetivo do jardim, que é a educação ambiental, preservação, conservação e pesquisa, né? Legal, Adriano. Acho que tu destacou bem, né? As parcerias, elas são muito importantes para a execução de projetos públicos, né? Essas parcerias dão um fôlego, né? A gente sabe que o poder público está sempre abarrotado de atividades, muita burocracia, muitas coisas a resolver, e muitas vezes os projetos acabam ficando em segundo plano porque há necessidade de fazer aquilo que é prioritário, né, para o atendimento ao público. Mas vários projetos me parece que estão andando e andando bem, né, e muitos deles têm uma parceria direta com outras instituições. Eu acho que aqui a gente já poderia aproveitar falando desses projetos de parceria, né, William? Tu acho que estás como responsável pelo projeto Mudas para Nascentes, pelo município, né? E talvez falar um pouquinho e aproveitar até para divulgar esse projeto, que é um projeto interessante, né? Que atinge qualquer munícipe de Rio do Sul, que tenha uma necessidade de restaurar ou enriquecer a nascente, seja em uma área rural ou urbana, né? E talvez seria interessante detalhar um pouco e a gente conhecer um pouco mais, né? O lançamento ocorreu, inclusive, aqui na Unidade, né? Sim. Algumas semanas. Sim.
Então, se tu puder detalhar para a gente entender um pouquinho mais o projeto Mudas para Nascentes. Então, não, claro. O projeto Mudas para Nascentes, ele é um projeto voltado à recuperação de nascentes, né? No município de Rio do Sul. Esse projeto foi idealizado e foi fomentado, ele é fomentado então por essas parcerias, né? Então a prefeitura, através do Departamento do Meio Ambiente, a Unidável, com o Horto Florestal, né? E as mudas que o departamento possui lá no Horto Florestal, né? Essas mudas, elas estão lá como para a gente poder estar utilizando elas em projetos, né? E foi elaborado então esse projeto para a gente poder estar utilizando essas mudas. Esse projeto ele visa principalmente a melhora na qualidade e na quantidade de água que nós produzimos aqui no município, né? Então, ele é basicamente dividido em 5 etapas, o nosso projeto, né? A parte de operatória, né? A parte de execução do projeto, né? Digamos. A primeira seria a divulgação do nosso projeto, né? Então, a gente precisa encontrar as pessoas que têm em sua propriedade nascentes que precisam de recuperar, né? E precisamos encontrar essas pessoas interessadas em recuperar as nascentes. E, para isso, nós estamos trabalhando a divulgação, né? Através das redes sociais, através das mídias digitais, através do site da prefeitura, através de eventos, né? Todos os locais, e panfletos também, né? Todos os locais que a gente pode fazer a divulgação desse projeto, para chegar na pessoa interessada em fazer a recuperação da sua nascente lá na sua propriedade. Então, pode ser lá a propriedade rural, pode ser propriedade urbana, não tem nenhum tipo de limitação, né? Como você comentou. Talvez a única limitação seria no sentido de que, se aquela nascente já possui um auto de infração, ou se ela está numa área embargada, daí, infelizmente, a gente não pode estar utilizando os recursos do projeto para estar recuperando essa nascente. Essa seria a única questão que talvez limitaria de alguém estar participando. Mas, fora isso, qualquer um que tem nascente na sua propriedade pode estar procurando a gente para poder participar, tá? Então, depois da divulgação, a gente tem uma próxima etapa, que seria o diagnóstico e o mapeamento dessa nascente. Então, o proprietário interessado chegou até nós, né, fez um cadastramento inicial, né, a gente vai na propriedade dessa pessoa, desse interessado, primeiramente para fazer o diagnóstico e o mapeamento dessa nascente. A gente vai lá, né, parte técnica no caso, vai até a propriedade, verifica quais são as causas da degradação daquela nascente, né, o que ocasionou a condição daquela nascente precisar ser recuperada, né, qual é o local, quais são as espécies mais adequadas para a gente poder estar utilizando naquela propriedade também, para a recuperação daquela nascente, né? Então, todo esse diagnóstico inicial é feito após o cadastramento do interessado, tá? Então, depois dessa primeira visita técnica na propriedade, né, com o proprietário, a gente vai fazer uma espécie de um plano técnico de recuperação. Então, com base nesse diagnóstico, a gente vai elaborar esse plano com base nessas informações. Esse plano ele vai trazer toda a parte técnica que precisa ser feita para a recuperação daquela nascente. O que inclui, então, o tamanho da área, o tipo de nascente, o tipo de mudas que vão precisar ser utilizadas naquela área, a quantidade de mudas, né? Quais seriam as mudas mais adequadas, né? Todas essas informações vão estar constando nesse documento, né? Esse documento também vai explicar exatamente qual é o procedimento, quais serão os procedimentos, a manutenção que precisa ser feita. Então, toda a parte técnica vai constar nesse documento. Ok. A partir desse documento pronto, a gente volta na propriedade, leva esse documento ao proprietário, mas juntamente com esse documento, a gente vai levar também as mudas para a realização do plantio. Então, as nossas mudas do Horto Florestal, elas são justamente para isso. A gente vai fazer a doação das mudas para que o proprietário consiga fazer a recuperação da sua nascente. Então, além do projeto técnico, né, elaborado de forma gratuita, ele também vai receber as mudas de forma gratuita e, além disso, ele vai receber também uma capacitação.
Essa capacitação vai ser feita na forma de oficinas, para explicar para o proprietário como é a realização do plantio, né? A forma técnica de realização, quais são as manutenções que aquela muda vai precisar ter, quais são as manutenções que aquela área vai precisar ter, né? Para que a recuperação possa ocorrer da forma mais adequada, tá? Após essas oficinas, né, que não vão ser só com o proprietário, mas ela é aberta para toda a comunidade daquela região que queira participar. Inclusive, escolas da região também que queiram participar, elas estão totalmente... a gente está totalmente disponível para que elas também adentrem esse projeto, tá? Para quê? Para que a gente possa também trabalhar a educação ambiental, tá? Ok, depois dessa parte, a gente vai então entrar na parte de monitoramento daquela recuperação. Então, 6 meses após o plantio dessas mudas para recuperação, a gente vai fazer uma nova visita na propriedade. Essa nova visita, ela tem o objetivo principal da gente verificar como está sendo feita a manutenção daquelas primeiras mudas plantadas, né? E também se houve ou não o pegamento das mudas, né? Então, é muito importante que as mudas, depois de plantadas, elas ocorram ali a manutenção, aquela manutenção primária, né? A primeira manutenção depois do plantio, porque é o momento que as mudas estão mais vulneráveis. Então, é o momento que a gente precisa ter mais cuidado com elas. Então, 6 meses depois, a gente faz essa nova visita e verifica toda essa condição. Se eventualmente ocorreu a morte de algumas mudas, a gente vai também fazer a substituição e novamente fazer a doação das mudas para o proprietário para que ele possa fazer essa substituição das mudas. E o monitoramento continua, né? A ideia é que o projeto, cada nascente a gente utilize, a gente faça esse acompanhamento por no mínimo 3 anos, né? A ideia geral. Então, depois que a gente faz esse primeiro monitoramento, a gente vai fazer ele de forma anual daí. Então, a cada ano a gente volta na propriedade, verifica como estão as condições de recuperação daquela nascente e indica para o proprietário quais são as manutenções que ele precisa estar realizando ou como está a condição daquela nascente naquele momento, né? Então, no final dos 3 anos, a gente faz uma vistoria final, uma visita técnica final. E essa visita técnica final, ela vai gerar para nós, ela vai dar origem a um documento, um relatório final, né? Um relatório de avaliação da recuperação daquela nascente. Esse relatório vai trazer para nós quais foram os resultados, se conseguimos ou não chegar nos resultados almejados lá no início do projeto, né? No início da recuperação. Então, qual que é a ideia, né? Que nesse relatório final traga para nós os indicadores de recuperação daquela nascente, né? Se houve a melhora na qualidade e na quantidade da água que aquela nascente produz, né? Se houve o aumento da vegetação daquela nascente também, né? Na área daquela nascente, se houve aumento da biodiversidade, então todas essas são indicações de que aquela nascente teve a sua recuperação plena, né? William, e o projeto já está com as inscrições abertas, né? Então... Exatamente. Então, desde o dia 21 de março, que foi o lançamento, né? A gente está com as inscrições abertas, então essas inscrições podem ser feitas tanto de forma online quanto de forma presencial, tá? Então, de forma online, a gente está fazendo a divulgação nas redes sociais, através ali de um QR Code, a pessoa é direcionada lá para um formulário breve, né? Para fazer esse cadastramento inicial, ou quem não tiver a oportunidade de fazer de forma online, também pode fazer de forma presencial lá no nosso departamento de meio ambiente, lá no prédio da prefeitura também, tá? Legal. E é um projeto sem custo para o proprietário. O custo é cuidar das mudas, fazer o plantio, que é básico, né? Até Exato, porque é um benefício exato. que ele está recebendo, né? E me parece até... Adriano, aproveitando, né, parece que o Rio do Sul se destaca como um município, né, pioneiro, sempre trazendo projetos de abrangência que impactam, né, no seu território. E aproveitando já esse projeto, o Jardim Botânico que vem acontecendo, como é que tu prospecta o departamento aí nesses próximos anos? Existem ainda demandas a serem preenchidas no departamento? Qual que é a tua perspectiva futura, e falando agora, já indo para essa parte final, do departamento,
A ideia é continuar com projetos? Como é que tu olha o departamento nessa evolução, né, desde a tua chegada? O Departamento de Meio Ambiente ele tem inúmeros projetos sendo executados, né? Tem vários projetos sendo executados, e nós temos já uma lista de projetos que a gente tem como metas de executar, né? Por exemplo, o Plano da Mata Atlântica, entre outros, né? A gente tem vários projetos que estão na lista, que inclusive os acadêmicos que estiverem necessidade de fazer atividades de extensão, eles podem nos procurar, que a gente, o município de Rio do Sul tem convênio com a Unidade, né? E a gente pode sim. Por exemplo, nós temos aí o projeto de contação de histórias. A nossa ideia é que a contação de história ela vá ao encontro do professor da educação infantil, que tire uma carga também de cima do professor para a gente ensinar a educação ambiental através da contação de história. E para isso nós não temos braços para uma pessoa do Departamento de Meio Ambiente estar todo dia contando história nas escolas. Mas vamos supor que a gente tenha voluntários, alunos talvez que tenham atividades de extensão para fazer, eles podem contar história no seu tempo livre, no Jardim Botânico, em alguma escola particular, escola municipal, escola estadual. Eu preciso de uma pessoa para contar a história? Não preciso de uma, eu preciso de várias pessoas. A nossa ideia é que esses projetos que são desenvolvidos hoje pelo meio ambiente, eles sejam fortalecidos e eles possam ser contínuos. Nós não precisamos ali uma pessoa contando a cada 2 meses história, por exemplo. Nós queremos que todos os dias, se possível, nós tenhamos alguém nas escolas contando história. Nós temos também projetos como animais peçonhentos, sapo, dengue, né? Nós temos aí os animais em biscuit, temos as serpentes, aí falar sobre dentição. Então, assim, vários projetos nós temos que podem ser levados às escolas, levados aos ambientes, que muitas vezes os alunos das atividades de extensão podem executar e contemplar essas atividades em uma área que talvez eles gostam. Não necessariamente contação de história. Tá? O aluno pode criar um projeto, por exemplo. Eu estava desafiando o William hoje a fazer um jogo, né? Um jogo lúdico. A gente tem, por exemplo, um tabuleiro da Canela Safrás. Nós estávamos falando hoje sobre fazer um super trunfo de árvores, né? E depois surgiu aí a ideia de uma gamificação, que a gente já teve uma reunião prévia com a UDESC de Birama, já tivemos reunião com a QFC para a gente criar gamificação na educação ambiental, né? Por que não pode, por exemplo, num jogo, né, uma gamificação, a pessoa está ali, ela planta uma muda, ela rega a muda, dela ganha créditos, e ela precisa construir um barco com aqueles créditos de garrafa PET para atravessar o rio e fazer outros desafios do outro lado, por exemplo, né? Então a nossa ideia aí sempre foi e permanece ainda, por exemplo, da gente ter uma gamificação, né? E o William gostou muito da ideia aí de um super trunfo de árvores, por exemplo, né? Então a nossa ideia é que a gente possa fazer educação ambiental de uma forma lúdica e para todos os públicos. Legal. William, alguma pauta ainda a ser colocada? Então, era justamente isso. A gente estava conversando sobre realmente a gente trazer, né, a educação ambiental em forma de jogo, que é uma coisa muito lúdica, principalmente para as crianças, né? Então, a gente está pensando em fazer esses jogos e pensando quais são os jogos que envolveriam melhor as crianças, né? Então, esse foi uma ideia muito interessante que a gente está trabalhando, né? Mas não só esse, né? Então, a gente tem outras ideias também que pode estar desenvolvendo junto ali. Então a gente até deixa aberto, né? Quem tiver ideias que possa trazer para nós também, a gente pode estar avaliando e desenvolvendo junto, né? Legal. Diretor, mais algum tema, algum assunto queira colocar? Gostaria de deixar aqui já registrado que esse ano a gente vai ter a 4ª edição aí do Junho Verde. Teremos aí atividades bem lúdicas com as crianças. Estamos fazendo um planejamento bem legal para abordar aí muitas crianças, o público adulto também. Teremos palestras aí sobre Jardim Botânico com a Associação aí Nacional de Jardim Botânico, né? Teremos também aí, estamos vendo isso para trazer aí um planetário, talvez para Rio do Sul, onde eles possam aprender um pouquinho mais de forma lúdica aí sobre o sistema, sobre educação ambiental mesmo, né? E está em planejamento, vamos ter aí o passeio ciclístico também, aí, dia 15 de junho.
estamos organizando aí, o Conselho de Meio Ambiente, junto com os demais parceiros, estão organizando aí para ser um Junho Verde aí diferente e aí bem legal aí para toda a comunidade sul-sulense. Legal. Adriano, a gente agradece a tua presença. William, também obrigado por explicar detalhadamente sobre o projeto Mudas para Nascentes. Obrigado, Adriano, por detalhar, né, o andamento do departamento, os projetos que estão ainda a vir, que estão acontecendo. A gente agradece. E a gente agradece a você que nos acompanhou e conta com você no próximo episódio. Até mais.